coisa fica muito pior. Bom, a primeira questão que eu queria pegar aqui, companheiros, é a questão da imprensa em relação à crise em Israel, que é um problema muito importante, que nós precisamos dar uma atenção muito grande. Né? Primeiro, eu queria chamar a atenção para a campanha da imprensa nacional contra o PCO. Nós tivemos aí o apresentador de televisão, o Ratinho, que todo mundo sabe que é um grande democrata, né? A população do estado dele que o diga, principalmente os funcionários públicos. Que falou que todos os integrantes do PCO deveriam ser presos por defender o Hamas. Aí, né, vários órgãos de imprensa saíram atacando o PCO. Vou citar alguns aqui. Bom, não vou pegar a rede social, porque aí é... Jovem Pan. O PCO afirma que está 1000% com Hamas e se define como um partido anti-Israel, dando a entender que nós somos... Essa é das mais suaves, né? Poder 360. O PCO diz que está 1000% com Hamas. Folha de São Paulo. O PCO diz estar 1000% com Hamas e se reaproxima da esquerda após flerte com o Bolsonaro. Olha que... A manchete completamente venenosa, né? Quem escreveu foi um cidadão chamado Fábio Zanini. Não sei se ele vai me processar por eu falar que ele é venenoso, né? Mas isso aqui é veneno puro. É veneno de cobra coral, puro. Depois o Estado de São Paulo tirou uma matéria que menciona o PCO, onde fala que apoio ao terrorismo do bem, entre aspas, do Hamas, e censura a Israel mostram indignação seletiva da esquerda. Escrito por um cidadão chamado José Fux. Ele diz, em linha com posições adotadas no passado, a esquerda justifica barbaridades perpetradas pelo grupo durante incursão em território israelense, colocando em xeque suposto humanismo, entre aspas, que estaria no centro da sua atuação política. Aí eles aproveitam, né, o fato de que quem apoiou o Hamas efetivamente, claramente, explicitamente foi o PCO, para atacar toda a esquerda que ele conseguiu se lembrar, né? Então ele fala, militantes do PT, PSOL, PCdoB, MST e MTST, entre outros grupos e agremiações de alcance limitado, mas que estão mobilizados e fazem um barulho considerável, como o PCO e o PSTU, inundaram as redes sociais em júbilo pela ação empreendida contra Israel. Daí fala do MST, o PCO foi além. Aspas, o Hamas acendeu a chama da resistência contra o Estado terrorista e fictício de Israel. Todo apoio ao Hamas. Fim de Israel. Afirmou o partido numa publicação nas redes sociais. Quer dizer, e por aí vai, tem muito mais coisa falando aí. Primeira coisa que chama a atenção sobre tudo isso daqui é o seguinte, isso tudo é uma grande farsa política. Né? Aqui, a farsa, logicamente, que ela é comandada pela direita. Ratinho Júnior e todo esse pessoal aí, né? Estadão, etc., que eles apresentam as coisas da seguinte maneira. Você tem o Estado de Israel, um Estado democrático,
benevolente, liberal, é considerado parece que Tel Aviv é considerada a capital gay do mundo árabe, né? Veja que coisa mais linda. E aí você tem umas pessoas que não se sabe por quê, né, se dedicam a uma atividade insana, criminosa, monstruosa de terrorismo. Né? O terrorismo, na imprensa mundial, virou uma espécie de coisa assim de verdadeiros psicopatas. O terrorista é como aparece nesses filmes e tal, aquele assassino em série, né? Ele mata ou porque ele é possuído pelo mal, é uma versão, ou porque a cabeça dele está tão prejudicada que ele sai por aí matando as pessoas sem motivo. Né? Não gosta de alguns não gostam de mulheres, porque isso, por causa daquilo, tem explicações psicológicas. Então, né, como pode ser que a esquerda brasileira, o PCO em particular, apoie essa atividade maléfica? Seria como apoiar, sei lá, o Ted Bundy. Né? Por que a esquerda? Né? Então a esquerda diz que é humanista, mas não é humanista, não sei o que lá. A primeira coisa que a gente deve dizer sobre isso, né, e esse é um ponto fundamental, é o seguinte. Vamos deixar momentaneamente de lado a questão do terrorismo. Um monte de gente fala que o Hamas cometeu atrocidades. Agora, logicamente que a maioria dessas pessoas que falam isso, elas não estavam lá na hora que as tais atrocidades foram cometidas. Elas não são testemunhas oculares das atrocidades. Elas receberam informação de terceiros. Como é que normalmente você faz quando você vai divulgar determinado tipo de informação? Você vai lá, né? Tudo bem que a imprensa não respeita isso. Frequentemente ela passa por cima dessa ideia, mas a ideia, digamos assim, da imprensa, né, seria o seguinte: você ouve um lado e você ouve o outro lado. Então, aqui nós temos a versão dos acontecimentos, que é uma versão total e completamente unilateral, dada pelas Forças Armadas e os serviços de informação de Israel. Essa é a única verdadeira fonte de informação. Né? Outro dia um gaiato veio lá e falou assim: até a CNN deu a notícia. Precisa ser muito tapado para falar uma coisa dessa. A grande imprensa internacional, ela praticamente trabalha a serviço dos serviços de informação israelense. E a gente vê aí um monte de gente falando que o Hamas matou civis gratuitamente, estuprou, não sei o que lá. A famosa rave, os 40 bebês decapitados, né? Essas notícias circularam o mundo. E a maioria das pessoas, tanto de direita como de esquerda, simplesmente acreditaram. É preciso deixar isso aqui muito claro. Não tinha imprensa lá durante o ataque do Hamas. Ninguém viu nada. É tudo testemunho, é tudo informação do exército israelense e de cidadãos israelenses, que são capazes de falar qualquer coisa também. Porque eles todos são ideologicamente motivados. O ponto de vista dos palestinos não apareceu uma única vez em toda a imprensa. E ninguém se lembrou de questionar isso daí. Nós logo de cara falamos o seguinte: nós não sabemos o que aconteceu aí.
Veja só o seguinte, né? Bom, os 40 bebês é muito ridículo, mas uma coisa importante. Todos os grandes jornais do mundo deram essa notícia falsa dos 40 bebês. E eles deram essa notícia, né? Por exemplo, o Times de Londres, que é um dos jornais mais tradicionais do mundo, do grande capital britânico, lógico. Ele deu a notícia na capa dos 40 bebês. Agora, nós temos que dizer claramente o seguinte: eles não deram essa notícia acreditando que isso aí fosse verdade. Eles deram essa notícia porque eles são parte da máquina de propaganda do imperialismo e do sionismo. Eles sabiam que isso aí não era verdade. Um jornalista com uma certa experiência sabe que determinadas notícias são muito frágeis para você dar. Então você não deveria dar. Né? Por exemplo, se eles forem falar do presidente dos Estados Unidos e inventar que ele matou 40 bebês, vai dar um problema para eles. Então eles não vão dar, eles vão olhar e falar, não, essa notícia aqui é absurda. Mas quem que vai processar o Times de Londres? O Hamas? Não vai acontecer, então eles falam qualquer coisa. Principalmente quando não tem ninguém para falar. Isso daí é uma mentira absurda. Quer dizer, independentemente, né, do que efetivamente aconteceu aí, nós vamos entrar nesse pormenor, o fato de que um monte de gente tenha legitimado essa máquina de falsificações que é o exército israelense, da parte de uns, é motivo de descrédito para o resto da vida. Né? Esses jornais aí, depois desse negócio, isso tudo vai ficar claramente estabelecido, como já está se estabelecendo, que é tudo mentira. Ninguém pode acreditar em nada do que eles falam. Né? Agora, tem o outro lado também. A esquerda brasileira, por exemplo, e uma parte da esquerda internacional, aceitou essa versão dos acontecimentos. Vamos pegar o caso mais, na minha opinião, mais chocante de todos. O governo brasileiro, um governo de esquerda, né, apresentou uma nota na ONU, eu vou discutir a nota, né? Eles falam o seguinte: inequivocamente, falando em nome da ONU, porque é uma proposta de resolução, rejeita e condena os ataques terroristas hediondos feitos pelo Hamas que tiveram lugar em Israel, começando no dia 7 de outubro de 2023 e a tomada de reféns. Agora, o governo brasileiro fez uma investigação para ver se esses ataques foram realmente hediondos. Tudo bem, o cidadão ali do grupo de esquerda X ou Y, que é digamos assim, um otário esperando para receber o golpe, tudo bem, mas o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, referendar uma coisa que eles não investigaram, não ouviram o outro lado, não sabem de nada, é uma coisa totalmente absurda. Isso só pode existir porque a imprensa toda mente com uma intensidade, uma unidade extraordinária, porque senão não seria possível que as pessoas fizessem esse tipo de coisa. É uma coisa vergonhosa. Vejam bem, todo governo mente. Na política, a mentira é generalizada. Todo mundo sabe disso. Né?
Existe gente no mundo que acha que é o contrário, que todo mundo fala a verdade, que eventualmente alguém mente, quando é o oposto. O pessoal mente o tempo todo e eventualmente alguma coisa é verdade. E muitas vezes, até quando é verdade, é uma mentira. Agora, de todos os governos do planeta Terra, o mais mentiroso, o mais falsificador dos acontecimentos é o governo de Israel, o governo sionista de Israel. Ele é conhecido historicamente pela falsificação dos fatos. Quando foi criado o Estado de Israel, eles levaram adiante a expulsão de 1 milhão de palestinos. E eles apresentaram aquilo lá como sendo uma simples reação de autodefesa diante do ataque dos palestinos. Bom, isso daí é história antiga. Isso é de 1947, 48. Já muita gente escreveu e mostrou e demonstrou que a expulsão dos palestinos foi uma coisa intencional, obedecia um plano, e que a suposta agressão dos palestinos foi apenas um pretexto usado para levar adiante uma limpeza criminosa da região. Isso é um governo profissionalmente mentiroso, o governo de Israel. Não merece credibilidade absolutamente nenhuma. Esse negócio do hospital, né, que aconteceu aí, há vários casos, né, na política israelense semelhantes a eles. Eles vão lá, massacram o pessoal e contam uma história triste. Passa 5 anos e todo mundo sabe que aquilo que eles contaram era uma mentira. É o governo mais mentiroso do planeta Terra, um dos mais mentirosos que já existiu em toda a história da humanidade até hoje. Aí eles contam a história de que uns malucos saíram lá, atacando todo mundo, papapá, estuprando, matando, parece uma horda de psicopatas. E todo mundo acredita. Imagine o papelão a hora que se demonstrar que tudo isso é mentira. Imagine o papelão do governo brasileiro de ter referendado, do próprio Lula, que fez uma live e falou que o Hamas é terrorista e coisa e tal. Vamos entrar no mérito do problema do terrorismo depois. Uma coisa que já ficou desmascarada de toda essa história, isso aqui é bem simples, e já está desmascarado. Mas todo mundo viu, ainda a mentira continua circulando. É o seguinte, o que a imprensa nacional e internacional falou desse acontecimento? Eles falaram, não são os palestinos, nem mesmo os palestinos da faixa de Gaza. É apenas e tão somente o Hamas. Não foi isso que eles falaram? Jornais que há pessoas que ainda acreditam que são coisas minimamente sérias, falam assim, a guerra entre Israel e o Hamas. Isso aí está em tudo quanto é lugar. Todo mundo já ouviu isso daí. É verdade isso daí? Não. É uma mentira. Já foi comprovado, até porque, né, os participantes explicitaram. Da operação do dia 7 de outubro participaram 4 organizações armadas palestinas. As 4 principais organizações armadas palestinas. Os 4 principais partidos políticos do povo palestino. 4. Não foi apenas o Hamas. Um deles, inclusive, não é um grupo religioso. É a Frente Nacional de Libertação da Palestina, que se diz marxista-leninista. Todos eles participaram do dia 7 de outubro. Por que a versão que todo mundo comprou é de que foi apenas o Hamas?
porque era necessário mostrar o seguinte. Veja, não tem legitimidade, não tem apoio do povo palestino. É só o Hamas, que é um grupo de loucos. É um grupo religioso. Tem gente de esquerda que fala isso. É um grupo religioso. Se você, logicamente, na cabeça deles é assim, se você é religioso, você é um psicopata. O que é ridículo, porque se você pegar o Brasil, o número de ateus no país não chega a 10%. Então, o país inteiro é formado por psicopatas. O fato do cidadão ser religioso não significa nada. Mas não eram só grupos que têm orientação religiosa islâmica. Porque a Frente de Libertação da Palestina não é islâmica. Eles se consideram marxistas. Então, por aí a gente já vê o nível de falsificação dos acontecimentos. A hora que a gente fala isso, que foram 4 grupos, etc. e tal, dá para a gente acreditar que o pessoal saiu de lá atirando em todo mundo? Não dá. Esses grupos, vamos imaginar como é que seria. Se reúne lá a direção dos 4 grupos. Jihad Islâmica, Hamas, Frente de Libertação da Palestina e mais um que eu não me lembro o nome agora. Aí eles falam, o que nós vamos fazer? Vamos atirar nos soldados israelenses? Aí alguém fala, não, vamos atirar em qualquer um que a gente encontrar na rua. Lógico que não aconteceu isso. Qualquer pessoa de mínimo bom senso sabe que não foi isso que aconteceu. Aí, como logicamente, eu, por exemplo, nessas horas, eu só vejo a imprensa capitalista, imperialista, para saber qual é a mentira que eles estão contando, porque a informação é nula. Nessa hora você tem que ver o outro lado da questão para ter o mínimo de realidade no que está acontecendo. E as fontes que vêm da Palestina mostraram muito claro. Bom, o negócio dos 40 bebês é até. Não vamos nos rebaixar aqui a contestar isso daí, porque seria se colocar num papel ridículo. Vamos pegar o famoso caso da rave. O Hamas, aí agora a gente sabe que não foi o Hamas. Tem um pessoal lá, bonzinho, inocente, fazendo uma festança aí do lado de um verdadeiro campo de concentração a céu aberto. Pessoal muito bonzinho, né? É como se os milionários de São Paulo fossem fazer uma festança do lado da favela de Heliópolis, né? Um negócio muito esquisito. Aí o pessoal foi lá, encontrou aqueles jovens lá e começou a atirar em todo mundo aloucadamente. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Uma fonte palestina diz o seguinte, isso aqui é a versão do outro lado. O pessoal atacou uma base militar israelense, tomou presos, muitos dos reféns aí são prisioneiros, inclusive militares. Levou o pessoal preso. E entre essa base que eles atacaram primeiro e a outra base para a qual eles se dirigiram para atacar, estava a rave. A rave estava no meio do caminho. Quando eles se aproximaram da rave, eles foram enfrentados por policiais e soldados israelenses. E o pessoal morreu no fogo cruzado. Qual versão é a mais... Vamos parar um minutinho para pensar. Palestinos, que levam a maior vida de luxo na Palestina, com piscina e tudo. De repente, como eles não tinham nada para fazer, porque eles não gostam de judeus, eles são meio nazistas, saíram da faixa de Gaza, quebraram uma cerca. A cerca devia ser para isolar o jardim deles, né? Quebraram uma cerca e foram lá e procuraram os civis israelenses, acharam a rave e começaram a matar o pessoal na rave. Essa é uma versão. Segunda versão. Atacaram uma base que está lá, efetivamente. Quando ele se dirigiu a atacar a segunda base, eles passaram pela rave,
foram enfrentados por policiais e soldados israelenses e provavelmente até por civis armados. Trocaram tiros e no fogo cruzado morreram pessoas. Quantos morreram? Ninguém sabe. Porque diz o Estado de Israel, o governo israelense, foram 260. Pode ter sido 26. Ninguém sabe. Por exemplo, 260 daria uma bela fotografia de corpos. Eu nunca vi essa fotografia. Levando em consideração que o pessoal é muito profissional para contar mentira, eles não iam perder a oportunidade de falar uma verdade dessa. Então, por aí a gente pode analisar quem é que está certo e quem é que está errado. Segundo as fontes que vêm da Palestina, as bombas, os mísseis que foram lançados contra Israel foram lançados para bases e centros de comando israelenses. Agora, para que você vai lançar mísseis contra bases e centros de comando israelenses se você quer matar indiscriminadamente? Qual que é o sentido disso? Então, é vergonhoso quando a esquerda, que deveria ter um pouco mais de senso crítico, e é vergonhoso para o PT, e é vergonhoso para o presidente Lula, falar dos crimes hediondos do Hamas. Até mesmo porque não é só o Hamas. Isso daí já está absolutamente comprovado, porque as outras organizações se colocaram aí. A Jihad Islâmica, todo mundo ouviu que a versão do bombardeamento do hospital, que matou mais de 600 pessoas, teria sido uma bomba da Jihad Islâmica, que apareceu de repente, né? É que nem aqueles filmes mal feitos que de repente aparece um cara que nunca tinha aparecido antes no filme, né? Não, ele estava no filme desde o começo. Lógico que nós podemos acreditar. O caso do bombardeamento do hospital, lógico que nós temos também duas possibilidades. Você tem um país que está despejando toneladas de bomba numa determinada região onde está o hospital. Pode ser esse país que despejou uma das bombas no hospital. E você tem um pessoal que está jogando bomba para fora daquela região. Aí o pessoal vem e fala o seguinte: não foi o pessoal que está bombardeando ali que bombardeou o hospital. Foi o pessoal que estava bombardeando o outro lugar que bombardeou o hospital. Você quer acreditar numa história dessa? Esteja bem servido. Você não está bem da cabeça. Né? Aí o pessoal fala que o Hamas matou não sei quantos mil israelenses. Nós já sabemos que não foi só o Hamas que matou israelenses. Mas foram 1.000? Cadê a comprovação disso? Agora, nós sabemos que Israel já matou mais de 5.000 pessoas. Só no hospital foram 600. Então, sobre o problema da informação, queria só fazer uma ressalva. Para nós, na realidade, quando você enfrenta essas situações, não muda nada o panorama político se o cara matou o soldado super experiente lá de serviços especiais ou se ele matou uma velhinha. Não muda nada. Porque a história do mundo não é feita de anedotas. Né? Se fosse assim, não daria para você analisar nenhum acontecimento histórico. A luta entre os palestinos, né, agora está provado, os palestinos e o sionismo é uma luta que tem 100 anos de idade, quase. Não é o fato de que alguém matou uma velha, ou alguém mijou no cachorro do outro, que vai mudar essa realidade. É uma infantilidade pensar assim. Então, para nós, não muda nada. Então, eu vi um cidadão postou um vídeo também, eu falei, nossa, o pessoal é muito... Esse não era do Serviço de Informação israelense,
israelense gaiato, que o cara entrava lá e dava um tiro. Ele estava com a câmera no bolso, na jaqueta dele, e ele atira no cachorro e fala assim. Daí no vídeo fala assim, ele matou o cachorro, mas ele mesmo está gravando a morte do cachorro, para quê? Lógico que é falso o vídeo. Se o cara matou o cachorro, deixou de matar o cachorro, faz diferença nenhuma. É uma idiotice pensar assim. Né? É como se, por exemplo, na África, a África lá, o país lá totalmente dominado, na África do Sul, por exemplo, com o apartheid, o cara tentasse demonstrar para você que os negros estão errados na luta contra os brancos que fazem o apartheid, porque um negro invadiu a casa de um branco, matou as crianças e estuprou a mulher. Não muda nada. Isso daí é um pega-trouxa da informação política. O que você tem que ver é a luta fundamental e não julgar caso a caso. Né? Ah, não, mas agora o Hamas está errado. Não. Não muda as coordenadas da luta. O palestino é um povo massacrado, esmagado pelo sionismo. O sionismo está errado, os palestinos estão certos. Qualquer povo massacrado, esmagado, tem o direito de lutar. Ah, mas ele estuprou uma mulher ali no Monte Sinai, sei lá o quê. Não muda nada. Não muda nada. Né? Se na época da escravidão, imagina um abolicionista da época, teve muitos, o cara chegava e falava assim, mas você defende esses negros escravos, olha aqui, ó, aquele negro lá estuprou uma mulher branca ali. Não muda nada. E daí? Ah, mas você tem que falar que você é contra a violência dele e do outro. Não. Aqui só tem uma violência, que é a violência do opressor. Se você não é opressor, não tem violência do oprimido. Porque não tem oprimido. Agora, se tem opressor e oprimido, e tem violência de ambos os lados, é porque tem a violência da opressão. A situação que está dada é uma situação de opressão. A situação em si é uma violência. Todo o resto é secundário, é irrelevante. Não dá para julgar as coisas assim. Né? Vamos pegar um exemplo que serve para os próprios judeus. Se algum judeu, dentro de um campo de concentração, fizesse alguma coisa que pudesse ser considerada uma barbaridade, nós vamos condenar esse cidadão? Não. O que nós vamos fazer é aplaudir o fato dele ter feito uma barbaridade. Vamos supor que os judeus do campo de concentração, por um milagre, pegassem um daqueles comandantes da SS e começassem a torturar o cara lá, cortando pedacinho por pedacinho dele, demorasse 2, 3 dias para matar o cara, arrancasse um pedacinho do saco dele, jogasse na parede e tal. Você vai condenar isso daí? Não, você não vai condenar isso daí. O que nós vamos condenar é a existência do campo de concentração. Não existisse o campo de concentração, ninguém ia arrancar pedacinho por pedacinho de ninguém. Se existe opressão, a violência é a opressão, o resto não é violência. Ah, mas não dá para o cara reagir de acordo com as leis da ONU, Não. Primeiro porque ele não tem meios de reagir de acordo com as leis da ONU. Segundo que as leis da ONU não valem um saco de merda. Porque de acordo com as leis da ONU, o que o Estado de Israel está fazendo nesse exato momento é crime contra a humanidade. O Netanyahu deveria estar no Tribunal Penal Internacional e ninguém falou isso daí. O pessoal está defendendo que eles têm o direito de fazer o que eles estão fazendo. A mulher negra, o argumento dela é o seguinte, não falaram na resolução que o Estado de Israel tem o direito de se defender.
que o opressor tem o direito de se defender do oprimido. Nem Hitler era tão cínico assim. O opressor não tem direito nenhum, ele é um opressor. Por exemplo, o pessoal se espanta com o posicionamento do PCO. Vamos fazer uma colocação muito clara aqui. Nós estamos no Brasil. Vamos supor que amanhã, um país qualquer, Estados Unidos, por exemplo, decida ocupar o Brasil. Desembarcam as tropas aí. Botam gente na cadeia, matam gente, etc. e tal. Sabe qual é a lei que vai vigorar aí? A lei da selva. Se o PCO estiver nessa situação, nós vamos decretar e nós vamos chamar a população brasileira para o vale tudo. Por quê? Eles não têm que estar aqui. Não é o país deles. Tem que ir embora. Não tem regra. Isso aqui não é um jogo de futebol. Não tem juiz. Se eles usaram a força para submeter o país, espere pelo pior. Ah, mas você vai jogar bomba, vai matar. Tudo pode acontecer. Tudo. Inclusive, se um cidadão brasileiro ficar louco aí e jogar bomba no hospital norte-americano quando eles estão ocupando o Brasil, nós vamos defender ele. Não vamos defender os norte-americanos. Pelo simples motivo que os norte-americanos não têm que estar aqui. Essa posição não é uma posição que o PCO inventou. Queria deixar isso aí muito claro. A Terceira Internacional, ela, por exemplo, defendeu os movimentos de rebelião na China contra o imperialismo. Por exemplo, um dos movimentos de rebelião, não sei se foram os Boxers, agora me lembro bem os detalhes. O pessoal invadiu um bairro que era onde viviam lá os embaixadores, etc. e tal, e começaram a matar todo mundo. Esses aí, sim, começaram a matar todo mundo porque o pessoal era meio louco. Lenin condenou isso daí? Não. Por quê? Porque o pessoal não tinha que estar lá oprimindo o povo chinês. O oprimido, ele sempre tem razão. É da natureza da situação, ele está sendo oprimido pelo outro. Então, tudo isso eu queria deixar claro que, para nós, não é fundamental se o Hamas matou 1 ou matou 2.000. Não é fundamental. Mas queria deixar claro também que as acusações que são feitas, elas são falsas. Elas não foram comprovadas. E que as pessoas que estão assinando embaixo estão fazendo um papel vergonhoso. Não pode assinar embaixo de acusações que foram formuladas pelos opressores contra os oprimidos. Se nós temos que dar o benefício da dúvida, nós vamos dar o benefício da dúvida para os oprimidos. Mas aqui nem é um problema de benefício da dúvida, porque todo mundo sabe que esse Estado de Israel é um Estado criminoso. Todo mundo sabe disso. Não é um segredo para ninguém. É o imperialismo e a direita mundial que fala que o Estado de Israel é uma maravilha, mas o 90% da população mundial sabe que isso aí é um Estado criminoso. Nós estamos fazendo um curso, nós vamos contar a história. A maioria das pessoas que é a favor dos palestinos não tem ideia de como essa história é horrível. Não tem ideia. Para a gente simplificar, é assim. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, moravam lá uns árabes. Era o país deles.
os ingleses tomaram conta do país. Vocês já ouviram a história absurda de que não havia país? Havia país. O território da Palestina era um país dominado pelos ingleses. Aí começaram a importar para lá, num movimento proposital, uns europeus. Vamos simplificar bem a história. Porque aí tem cara que vai pegar a Bíblia e tal, não tem a menor importância isso. Esses europeus foram para lá, financiados por banqueiros multimilionários, começaram a comprar terras, etc. e tal, mas nunca conseguiram ser maioria naquele país. Que é difícil, né? Você ser maioria do que o pessoal que já estava lá. Aí o que eles fizeram? Começaram a expulsar o pessoal que morava lá para tomar conta do país. Essa é a história, resumidamente. Expulsaram o pessoal lá na base da bomba, do fuzilamento de pessoas, de queimar as casas, uma coisa horrenda. Só essa história aí já bastaria para você se colocar contra o sionismo. É um movimento criminoso. Né? É uma situação do tipo da África do Sul, do nazismo. Bom, mas o importante aqui mesmo, né, é o problema da informação. Nós temos que deixar claro que nós precisamos criticar e denunciar todo mundo que se propõe a ser progressista, de esquerda, democrático, e que assina embaixo dessa mentiraiada que é feita contra o povo palestino. É uma vergonha isso. Isso aí não pode passar em branco. Ao mesmo tempo, logicamente, tem uma perseguição enorme a todo tipo de opinião que procura denunciar isso daí. Tá? A campanha de calúnias é imensa e é uma coisa muito complicada. É preciso deixar absolutamente claro que é mentira. Bom, para esclarecer algumas coordenadas